Olá, tudo bem? Que tal mais uma aulinha de cálculo numérico? Hoje iremos falar então de método iterativo, em especial nos sistemas lineares. O que é um método iterativo? Recapitulando, ele é gerado por uma sequência de vetores, ou seja, de soluções a partir de uma aproximação inicial. Esta aproximação inicial significa uma estimativa, então nós iremos estimar valores para obter a solução de um sistema linear. Estes métodos serão nosso objeto de estudo, aqui neste curso. Além disso, vamos estudar os dois métodos, o Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, que nós iremos expor cada um desses dois métodos. O método iterativo, então, tem como princípio converter um sistema A vezes x igual a B em uma função matricial do tipo x é igual a f vezes x mais o d, em que d e x são matrizes de ordem n vezes 1 e f é uma matriz de ordem n vezes n. N significa o número de linhas, é que o número de colunas, o número de linhas e o número de colunas. Considerando que x na zero é a primeira aproximação, obtém-se sucessivamente as aproximações x em 1, x em 2 e em x e k na mais 1. De f vezes x em 0 mais d, f de x em 1 mais d e assim sucessivamente. Se o limite, quando k tende ao infinito, for máximo, então o x1, o x2 e o xk será uma solução do sistema linear. Quando se deseja uma dada precisão, neste caso nós teremos um erro, a cada iteração coloca-se o erro. Então o erro na k vai ser igual ao máximo de erro no x1 k mais 1 menos o x1 elevado na k. De modo a solução é aquela em que nós tivermos o e na k for menor do que o erro estimado lá no início. Então a precisão que queremos alcançar no método de iteração. O método iterativo de Gauss-Jacob consiste no seguinte: nós pegarmos um sistema ao qual a posição A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais A1n vezes xn vai ser igual a B1, assim sucessivamente. O A21, o A31, o A4,1 e assim sucessivamente. Então B1, B2, B3, B4 e até Bn. Onde A e J, então a posição que assumir na matriz tem que ser diferente de zero, para todo i igual a j. Então, toda a diagonal A11, A22, A33, o i tem que ser igual a j, os elementos da diagonal principal não podem ser nulos, então eles precisam possuir valores. Caso algum a e j for igual a zero, quando i for igual a j, nós vamos trocar as posições de algumas linhas, de modo a torná-los não nulos. O vetor x é obtido a partir do isolamento das variáveis x1, x2 e xn em cada sistema de equação. Neste caso, x1 vai ser igual a b1 menos a12 x2 e assim sucessivamente. Iremos dividir pelo a11, o x2 pelo a22 e o xn por ann. Esse conjunto de equações pode ser colocado na forma x é igual a f que multiplica por x mais o d. Sendo assim, nós multiplicamos linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, sempre sendo igual à sua respectiva posição. Resumindo então o método de Gauss-Jacob. Inicialmente, escolhemos uma aproximação, iremos gerar as aproximações sucessivas a partir da fórmula iterativa. Continuamos a gerar as aproximações até que o nosso erro seja menor do que a tolerância que desejamos. Uma pequena observação então para o método. A justificativa, de modo geral, para as aproximações sucessivas prescritas pelo método de Gauss-Jacob convirjam para o resultado correto das variáveis do sistema linear reside no fato de que o erro associado a primeira aproximação vai se diluindo nas sucessivas aproximações, que levam ao valor aproximado desejado.
Espero que você tenha aproveitado esta aula e tenha um excelente estudo. Veja lá no e-book tudo que foi preparado para você também. Até mais!